Esses tempos que estamos passando são tempos difíceis. Se eu perguntasse a vocês hoje como vocês estão, como foi o dia de vocês, como está o seu coração? Seu dia foi afogueado? Seu dia foi agitado? Sua mente ainda está processando coisas lá de fora, porque aconteceu tanta coisa hoje com vocês que vocês ainda não conseguiram se acalmar? Gostaria que vocês curvassem a cabeça de vocês, fechassem os olhos, para que a gente pudesse orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós sabemos que de nada podemos se não vier de Ti. É tudo por Ti e tudo para Ti, Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui atrás de performance. Isso aqui não é um palco. E nós não estamos numa festa. Isso é um altar de adoração ao Senhor. E nós estamos aqui prestando um culto a Ti. Nós estamos aqui em forma de entrega, Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. E se não quiser, Pai, nós vamos continuar Te adorando grandemente. Porque nós Te adoramos por aquilo que o Senhor é e não aquilo que o Senhor faz. Eu venho diante de Ti, Senhor, Te pedir que acalme os corações de cada um que está aqui. Cada um dos meus irmãos, o meu coração, que nós possamos desacelerar o nosso coração das coisas mundanas, para que possamos entrar, Pai, no altar de adoração que existe aqui em nosso coração, para que possamos receber da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos Te adorar, Pai, mesmo calados. Que nós possamos Te adorar com obediência, recebendo as repreensões que o Senhor tem para nos dar, com o nosso culto racional. Que o Senhor venha desacelerar as mentes, Pai, de cada um de nós, Senhor, para que possamos ter o discernimento e entender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todas as vezes que eu subo aqui neste altar, passa um filme na minha mente. Faz 9 anos de convertido. Se o Tiago de hoje pudesse voltar 10 anos atrás e dissesse ao Tiago de 10 anos atrás que ele seria crente, ele sorria. Por cada situação que eu vivi, pela cultura familiar, por pensamentos que eu tinha, que foram enxertados quando criança, por cada passo que eu dava. Assim como vocês, tenho enfrentado muitos processos. Alguns deles pensei que não iria sair. Processos dolorosos, difíceis demais de suportar. Dores que com remédio não passariam. Angústia na alma. A única coisa que fez passar foi Jesus Cristo. Você se pega em meio aos pensamentos
As circunstâncias, elas envolvem vocês e envolvem a mim. E você acredita que dentro daquele buraco você não sai. Quantas e quantas vezes eu disse isso? Desse buraco eu não saio mais nunca. Essas contas jamais eu vou pagar. Era tantas, meus irmãos, tantas. E na época eu não tinha sabedoria para lidar com algumas circunstâncias da minha vida. Até que veio Jesus sobre a minha vida. Minha esposa se converteu 1 ano antes do que eu. E ela levou a palavra para dentro de casa. E mesmo em meio aos processos, e mesmo em meio às lutas, ela continuou firme. E eu continuei no processo de rebeldia, no meio do mundo, fazendo coisas que não agradavam ao coração do Senhor. A minha esposa aguentou firme. E depois de 1 ano, eu aceitei Jesus. E aceitei Jesus com aquele intuito de dizer: agora não vai ter mais problemas. Mas não existe isso não, meu irmão. Os problemas eles vão continuar. A gente é que tem que aprender a lidar com cada espinho em nossas vidas. A palavra diz que Paulo queria tirar os espinhos e Jesus disse: não, você vai aprender a lidar com ele. Assim como nós temos que aprender a lidar com os nossos espinhos. Passamos por muitas coisas, graças a Deus fome não passamos, porque Deus sempre supriu a gente de todas as formas. Mas passamos grandes necessidades, passamos por situações tão difíceis, como querer comer um completo com a família e não ter condições. E mesmo assim Deus usava um irmão ou outro para suprir essa necessidade da gente. Usou muitos meus pais, usou muitos pais da minha esposa. Foram processos árduos, dificílimos, até vir o maior processo de nossas vidas, que foi a enfermidade da minha esposa. Em 2020, minha esposa foi acometida com um câncer e nós passamos a maior barra das nossas vidas. Processo esse que nós não saberíamos qual era o final, até Deus falar com a gente e dizer que não iria levar a minha esposa. E de fato nunca passou em meu coração que eu ia perder ela. Nunca. Mas também não quer dizer que a angústia não bateu na minha porta. Não quer dizer que muitas das vezes eu perdi. Perdi quando fiquei com pouca fé. Perdi quando me angustiei, quando eu estava vendo ela a madrugada toda vomitando, gemendo de dores, e eu não podia fazer absolutamente nada a não ser orar. Outras das vezes eu ganhei. Ganhei quando me fortaleci. Ganhei quando podia colocar as mãos sobre a vida dela e orar sobre ela. Quando ela estava dormindo, eu ficava dizendo: Senhor, traz paz sobre a minha esposa. E hoje, quando eu estava pedindo uma palavra a Deus, Ele me deu justamente essa: respeite o processo. Tudo no tempo de Deus é lindo, é maravilhoso e é formoso. Lá em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Às vezes nós nos perguntamos, mas por que nós passamos por isso? Assisti uma ministração que o pastor ele descreveu muito bem essa minha pergunta. Ele diz: às vezes nós temos que tomar uma injeção num canto saudável para curar uma parte doente. Estamos com dores na perna, nós tomamos uma injeção no braço, mas o braço não tem nada a ver com isso, a dor é na perna. Mas nós, como igrejas, nós temos que renunciar a essas dores e nós precisamos tomar essa injeção para que uma parte mais fraca seja salva. Com essa enfermidade da minha esposa, com o passar do tempo, nós começamos a perceber que Deus tinha grandes coisas através da vida dela. Ela começou a dar várias palestras, ela começou a instruir pessoas com câncer. As pessoas começaram a procurar ela no Instagram, e ela começou a vivenciar tudo aquilo que perguntamos a Deus. Mas por quê? Talvez você esteja passando pela mesma coisa hoje. Talvez você não esteja mais suportando o processo. Seja ele na igreja, é peso. Irmão, é peso, Você trazer uma palavra, você abdicar da sua vida é peso. Não pode ser um fardo, não pode se tornar um fardo, mas peso é porque tudo que exige responsabilidade gera um peso sobre nossas costas. Mas a palavra diz: dai-me o seu fardo que é pesado, que eu lhe dou o meu que é leve. E nós temos que acreditar que Jesus ele é conosco, porque então, senão não faria sentido estarmos caminhando. Está tudo certo. Estamos cansados. Sabe o que aqui significa? Que você é ser humano, meu irmão. Que vai ter hora que vai pesar. Que vai ter hora que você vai até cair. Mas a palavra também diz que Ele é conosco. Que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra diz que podemos todas as coisas nele. Se Ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. Quando falamos do mundo, falamos das coisas que nele existem. Só não podemos usar como um argumento dizer: eu também sou carne, para continuar caído. Não queira argumentar que Deus mandou você parar quando é você que quer desistir. Se for desistir, seja maduro o suficiente para pelo menos reconhecer: eu não aguento mais, quero desistir. E se for desistir, peça ajuda. Que nós estamos aqui como igreja, como irmãos, para que possamos dar uma palavra de ânimo, ou um abraço, ou se calar, ou liberar o ouvido. Porque cada um de vocês é muito importante nessa caminhada. Deus conta com cada um de vocês. Eu peguei o conceito de processo, intuito de transformar uma entrada em saída. É o intuito de transformar uma entrada em saída. O processo é de fato uma transformação em nossas vidas.
Porque tudo depende da ótica que olhamos o processo. Se olharmos o processo como uma montanha em nossas vidas, ela vai ser uma montanha. Se minha esposa tivesse olhado o processo como uma montanha, ela tinha paralisado. Ela nunca deixou de vir ao culto. Ela fazia as químios dela, ela vinha quase dormindo, ao ponto de um culto ela ficar sentada numa cadeira. Ela pegou esse processo como uma transformação na vida dela, um crescimento na vida dela, e que ela fez sair em forma de amor sobre a vida de outras pessoas. Ela pegou a dor que ela sofreu, ela transformou em compaixão e misericórdia vindo da parte de Deus, e derramou sobre a vida dela o que Deus já vinha derramando sobre a vida dela. Derramou sobre a vida de outras pessoas o que Deus já vinha derramando sobre a vida dela. Nós temos que nos posicionarmos como cristão. Todas as vezes que estamos passando por um processo, é uma ótima oportunidade para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Nós estamos aqui todas as quartas e domingos e KNLs na quinta-feira aprendendo da palavra de Deus. E quando chega o processo em nossas vidas, nós queremos retroceder e sentar e parar. Mas e tudo que cantamos? O quanto o adoramos, que Ele é o suficiente, que a graça dEle nos basta, que a presença dEle é tudo em nossas vidas. Onde é que fica? Nós temos que nos posicionar como cristão, porque a nossa vida é um livro aberto, irmão. Ou pelo menos deveria ser, porque nós não temos que esconder nada para ninguém. E aquele que sabe todas as coisas vê todos os nossos passos. Eu estava conversando com o Antunes ontem. O bebê foi lá para casa. É uma satisfação enorme. E a gente ficou trocando uma ideia. A gente estava falando sobre uma viagem que Antunes fez com o Edna, e ele disse que estava com muito sono. E acabou que, com medo, parou no posto para lavar o rosto e tal. E eu disse: Antunes, é porque o ar-condicionado estava ligado, o somzinho estava ligado, o ronco de Edna estava... Tô brincando. Por que ele estava sentindo esse sono? Porque estava tudo muito cômodo para ele. E quando está tudo muito cômodo em nossas vidas, a tendência é a gente relaxar. É a gente botar em ponto morto e esperar o negócio esfriar. O desconforto te deixa atento. Eu estava assistindo a ministração de um pastor, onde ele disse que o motorista do sogro dele entrava no carro, não ligava o ar-condicionado quando estava calor. Quando estava frio, ele abria a janela, ficava morrendo de frio. E uma vez ele perguntou a ele: mas por que você faz isso? E ele respondeu isso: o desconforto me deixa atento. Se você souber que quando sair daqui você tem uma possibilidade enorme de ser assaltada, está repreendido em nome de Jesus, você fica alerta. Você anda na rua olhando para o lado, olhando para o outro. E o processo, ele nos causa isso. Ou pelo menos era para causar. Porque o problema do processo não é a pressão sobre você, é o quanto você tem de Deus no seu coração. E eu não falo nem que você é ou não é uma pessoa de Deus, ou o quanto de Deus você tem no seu coração. É o quanto você coloca Deus na pressão. É o quanto você clama por Ele no processo. Porque processo por processo, nós passamos. E muito, meu irmão. Quando não temos Deus no processo, parece que colocamos uma lupa nele, e parece que ele fica muito maior do que nós imaginamos. Eu até ministrei domingo aqui em relação a isso. Que muito dos processos nós criamos em nossa mente. E ele nem existe.
Existe uma porcentagem que diz que 95% daquilo que a gente imagina ser um problema nem acontece, mas nós sofremos por antecedência. Processo sem Deus é pressão, processo com Deus é propósito. Se você tem uma angústia e não tem Deus, você tem uma angústia, meu irmão. Se você tem um andor e não tem Deus, você tem um andor. Se você tem uma dúvida e não tem Deus, você tem uma dúvida e grande. Agora, se você tem uma angústia, tem dores, tem dúvidas e você tem Deus, é só um propósito na sua vida. Você tem que pegar isso, transformar isso em bênção e passar na vida de outras pessoas. É o quanto Deus tem falado ao seu coração. Nós começamos a ver que os 12 passaram por uma pressão e um processo gigante. Eu tenho certeza que nenhum processo que estamos passando aqui foi do tamanho do processo dos 12 discípulos e muito menos do de Jesus. E ninguém retrocedeu. Então não é o tamanho do processo, é o quanto você coloca Deus no negócio. A palavra diz que os anjos levaram Jesus até o deserto. Quem levou? Os anjos. Passou 40 dias, meu irmão, sendo atentado pelo inimigo. E ele saiu muito mais fortalecido do que ele entrou. Foi porque ele merecia? Não. Foi para provar para a gente que é capaz, que dá certo, que nós podemos, que nós conseguimos. Porque tudo que Jesus fez não foi para provar a Deus, não foi para provar para Ele, foi para nos mostrar que estando nele, nós somos capazes de suportar nosso processo. Mas você não sabe qual é o meu, não sei qual é o seu, e você não sabe qual é o meu. Cada um carrega a cruz de acordo com o seu peso. Talvez o meu processo seja pequeno demais para você, talvez o seu seja pesado demais para mim. E Deus, sabendo disso, disse: vou permitir que cada um carregue sua cruz de acordo com o tamanho dela e com aquilo que consegue suportar. Se você está passando por um processo hoje, pode ter certeza, não é para a morte não, meu irmão, é para engrandecer o nome do Senhor. Deus, Ele vai ser engrandecido através da sua vida, se assim você permitir. O nome dele vai ser glorificado, porque tudo é por Ele e tudo é para Ele. Eu me lembro que Gabrielzinho, o filho de Tiago e de Michele, passou por uma situação muito difícil. Os médicos desenganaram ele, resumindo a história. E um dia a gente estava lá em casa, 9 horas da noite, e Tiago ligou, chamando para ir lá fazer uma oração, porque o médico disse que o filho dele não colocaria pela manhã. E eu nunca tinha orado, era recém-convertido, nunca tinha orado para muita gente, principalmente numa situação dessa. E eu saí todo me tremendo, sem saber o que dizer. Mas Deus estava no negócio. E nós chegamos, nós oramos, todos nós, eu, minha esposa, Tiago, Michele. Porque muitas das vezes nós não conseguimos orar com palavras e oramos com lágrimas, só com as batidas do coração. E Deus, Ele escuta do mesmo jeito. Porque não é sobre ação, é sobre intenção. Não é sobre obra, é o que antecede a obra. É a intenção do coração com que você está fazendo aquilo. E Deus foi tão lindo, porque nessa época Tiago e Michele estavam afastados da igreja. E Deus permitiu que ele passasse por um processo para buscar um propósito. Depois desse processo árduo que passou, Tiago voltou para Jesus. E quantas vidas foram salvas através da vida dele? Nós não entendemos porque estamos passando no processo agora, mas vai passar. A palavra diz que tudo passa.
Essa dor que você está sentindo vai passar. Essa angústia vai passar. Depois nós vamos sorrir através disso. Se lembra que, rapaz, que situação, pensei que nunca ia passar. E nós vamos dar gargalhadas. E nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque o negócio vai ser tão lindo que nem você vai saber como aconteceu. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, o filho dele foi acidentado. E ontem a gente estava conversando e ele dizendo: Tiagão, eu não sei nem como explicar, mas eu estou sem forças, meu irmão, de tanto que eu já sofri. Do acidente, dos hospitais, não dormindo direito todos os dias. E mesmo assim ele subiu para ministrar. Subiu não, sobe para ministrar a palavra de Deus. E ele diz que mesmo com o coração dilacerado, as emoções abaladas, primeira vez que ele subiu, depois dessa situação do filho dele, se converteram 15 pessoas. A gente não entende o processo de Deus sobre as nossas vidas hoje, mas a palavra diz que mais um pouquinho à frente nós vamos entender. Vai gerar um fruto de justiça, para que o nome dele seja glorificado. Porque aquele que te chamou te sustenta. Eu trouxe uma palavra no domingo para alguém que diz: quando você se compromete comigo, eu me responsabilizo por você. Se ele chamou, meu irmão, ele vai sustentar. Se ele permitiu que você entrasse nessa luta e nesse processo, ele vai sustentar você. Não vai faltar nada e você vai continuar de pé. Você não vai cair, porque ele te sustenta. Não é o homem que sustenta, é ele que te sustenta. Se você estiver debaixo de uma palavra, meu irmão, você não vai cair. Só basta você permanecer. Eu sei que os ventos é forte, a chuva de areia é incessante, arde, dói, machuca. Muitas das vezes nós procuramos um abrigo e não encontramos. Coloca a mão no rosto, meu irmão. Coloca a cara no pó. Ore a Deus, porque Ele é aquele que estava na proa na hora da tempestade. E Ele mandou: cala-te. E o vento parou e a maré cessou. E Ele vai fazer do mesmo jeito na tua vida, meu irmão. Problema, cala-te sobre a vida dele. E o problema vai sentar como forma de exaltação a Ele. E o nome dele vai ser exaltado sobre a sua vida. Daniel foi jogado nas covas dos leões. E Deus o salvou. José, vendido como escravo, foi governador. Mesaque, Sadraque e Abednego, jogado dentro de uma fornalha, caminharam junto com Deus lá dentro. Será que o nosso processo é semelhante a esses? João Batista foi degolado por causa de Cristo. Paulo foi crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser morto igual um mestre. De cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado, sorrindo, por Cristo. Não é sobre parecer, é sobre viver a palavra em meio aos caos. Que nós possamos entender que o processo não é para a morte, é para engrandecer o nome do Senhor, fortificar a sua vida, e que você possa testemunhar na vida de outras pessoas, assim como outras pessoas têm testemunhado na vida de vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.